Muito bem, seguindo aqui no fluxo da unção, nesse seminário tão maravilhoso destinado a resgatar, restaurar, fortalecer e projetar os pastores e líderes para a grandeza do chamado de Deus para nós nesse tempo. Recebi do Espírito Santo a incumbência de ministrar a palestra, que é uma continuação da palestra ministrada aqui pelo apóstolo França, que é Voltando ao Princípio, parte 2, mas com foco na promessa, no sonho e na conquista. Então, o tema é a promessa, o sonho e a conquista. Eu sei que, porque tem pessoas anotando aí, é importante você ter esse título: a promessa, o sonho e a conquista. Eu quero que você abra a sua Bíblia no livro de Hebreus, capítulo 2. Perdão, Hebreus não, falei coisa errada. Abacuque, capítulo 2. Pode começar agora, contar o tempo. Enquanto você está abrindo aí em Abacuque 2, eu vou fazer uma oração. Senhor nosso Deus e nosso Pai, te adoramos neste dia, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Deus de Abraão, Deus de Isaque, Deus de Jacó. A Ti, Senhor, da glória, a Ti, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, a Ti, doce e maravilhoso Espírito Santo, seja dada nesta tarde toda a honra, toda a glória, todo o louvor, domínio e majestade. Queremos, meu Deus, Te agradecer pelo Seu imenso amor, direcionado a nós através de Cristo Jesus. Obrigado pelo perdão dos nossos pecados, obrigado pela nossa salvação eterna. Obrigado por nos conceder o Teu Espírito Santo, que é quem nos capacita a sabermos quem Tu és. Este Deus Pai maravilhoso, amoroso, misericordioso, justo e sobrenatural, que tem realizado milagres nas nossas vidas. E entre esses muitos milagres, o milagre maior é nós estarmos aqui a despeito de toda a nossa fraqueza, maldade e falibilidade humana, estarmos ainda de pés diante do Filho de Deus Jesus Cristo. Obrigado pela Sua misericórdia que nos sustém em Tua presença. Permita, Senhor, que possamos valorizar este bem. Permita, Senhor, que possamos valorizar o dom da fé, através do qual alcançamos a vida eterna. Concede que possamos valorizar o amor com que Cristo nos amou e retribuirmos este amor, amando ao Senhor acima de todas as coisas nas nossas vidas, mas amando também aqueles a quem o Senhor ama. Que o Senhor possa nos capacitar neste momento, não só no entendimento da Tua revelação, mas que o Senhor prepare o nosso espírito em fé para que possamos receber de Ti a unção. Tudo o que o Senhor nos deu a fazer, não podemos fazer apenas com entendimento e conhecimento. Precisamos do Teu toque poderoso nas nossas vidas, para que pela Tua unção, Senhor, possamos na terra estabelecer o Teu reino, ganhar almas, vidas, famílias, multidões, em nome de Jesus e para a honra e glória desse nome. Usa-me, Senhor, nesse processo de ministrar a Tua palavra. Continua fazendo fluir aqui a unção apostólica e profética, para que por meio, Senhor, deste manto poderoso, a igreja do Senhor seja edificada conforme a Sua promessa, em nome de Jesus. Que todo espírito roubador da Tua palavra, seja ele humano ou espiritual, seja agora repreendido, neutralizado pelo poder do sangue e pela autoridade do nome de Jesus. Amém. Eu vou contextualizar só antes de ler o texto, porque o texto em si tem como título aqui a resposta do Senhor. Mas essa resposta, ela só foi dada pelo Senhor porque Abacuque colocou diante de Deus uma questão, uma queixa. Ele disse: Senhor, por que os homens são assim independentes, autossuficientes e vivem em multidões, mas são multidões que não têm destino, multidões que não têm governo? Eles são como cardumes de peixes que vivem pelo mar e não tem quem os governe.
É como se uma multidão estivesse andando segundo o seu próprio coração, segundo a sua própria vontade, e isso mostrava a Abacuque que essa autossuficiência dos seres humanos, das pessoas, estava ligada a uma influência do maligno, que acabava usando esse traço de caráter, esse estilo de vida, para apanhar essas pessoas numa rede e levá-las à morte, e levá-las a estarem separadas de Deus. Então Abacuque faz essa queixa e pede: Senhor, isso tudo leva as pessoas a sofrerem o mal e a praticarem o mal. Será que os teus olhos são tão puros? Eu acho tão maravilhosa essa palavra profética, poética. Será que os teus olhos são tão puros? Será que o Senhor é tão santo que o Senhor não vê o mal que existe sobre a terra? E aí ele se cala, espera por uma resposta. E aí vem Abacuque 2, de 1 a 4. Diz assim: por-me-ei na torre de vigia, a resposta do Senhor, né? Por-me-ei na torre de vigia, colocar-me-ei sob a fortaleza, e vigiarei para ver o que Deus me dirá, e que resposta eu terei à minha queixa. O Senhor me respondeu e disse: escreve a visão, grava sobre tábuas, para que a possa ler até quem passa correndo, porque a visão ainda está para cumprir-se no tempo determinado, mas se apressa para o fim, e não falhará. Se tardar, espera-o, porque certamente virá e não tardará. Eis o soberbo, sua alma não é reta nele, mas o justo viverá pela sua fé. Graças nós te damos, Senhor, pela sua palavra. Eu creio que você entendeu o contexto. Abacuque faz essa queixa diante de Deus, porque a sua visão profética faz ele perceber que a humanidade caminhava sem direção e sem o governo de Deus sobre ela, mergulhada no pecado, enlaçada pelo mal, sendo conduzida ao nada, conduzida à destruição e à morte. E a resposta de Deus é para corrigir tudo isso, apressando-se para o tempo do fim, ou seja, convergindo para o tempo do fim, haverá uma visão que vai mudar esse contexto. Então, o que nós podemos extrair de forma revelada desse texto aqui? É que a visão é uma resposta do Senhor para o tempo do fim, para as necessidades do indivíduo e também da sociedade. Porque se nós vivermos sob esse manto da visão, vamos perceber que ela cuida muito do indivíduo, ela aviva o nosso espírito enquanto indivíduos, nos leva a conhecermos a Deus, a entrarmos nessa dimensão espiritual. Ela cura a nossa alma das feridas, dos traumas que trazemos do mundo no tempo em que vivemos no pecado. Ela renova as nossas mentes, nos dando a mente de Cristo. Ela traz cura física, porque estamos debaixo de um manto apostólico que traz consigo o poder da libertação, o poder da cura divina, a ponto de que somos curados, inclusive fisicamente. Recentemente, num encontro realizado pelo apóstolo Jairo, 2 moças que eram cegas de nascença voltaram do encontro com Deus enxergando. Você quer aplaudir Jesus? Então nós precisamos entender que na visão cada pessoa é um alvo da graça divina e cada pessoa precisa ser valorizada. A ministração aqui do apóstolo França fala sobre expectativas equivocadas. Eu quero voltar nesse ponto para dizer que muitas vezes a nossa ansiedade humana faz com que a gente acredite que tudo vai ser rápido. Eu já estou há 2 anos, eu já estou há 5 anos. Mas uma multidão de discípulos, uma multidão consolidada no propósito, ela leva uma vida para ser gerada. Só que ela não é uma promessa inatingível, ela pode ser alcançada se nós simplesmente compreendermos que uma vida na visão tem importância, porque uma multidão começa com um. Então eu achei maravilhoso o exemplo dado pelo apóstolo Fantin, quando na reunião de
de elaboração desses temas aqui, ele disse um exemplo, né? Ele dizendo assim que as pessoas estão tão ansiosas que elas têm uma facilidade para se entristecer com aquilo que elas não têm, e elas não conseguem se alegrar com aquilo que elas já têm, com aquilo que Deus está dando para elas. Como o pastor que recebe num culto 3 vidas que se entregam com lágrimas na frente, chorando, se entregando a Jesus. E o pastor vai para o estacionamento da igreja, entra no seu carro frustrado, resmungando e diz: você viu? Nossos 12 não estão fazendo nada, a igreja está vazia, eles não estão consolidando. Por quê? Porque o coração daquele pastor, equivocadamente, ele não entendeu que ali Deus acrescentou 3 vidas que são valiosas, que são preciosas, e que como indivíduos, se forem amados e tratados, se forem treinados e enviados, gerarão uma grande multidão que vai encher não só aquela igreja, mas vai encher outras igrejas. Amém? Então, a visão cuida muito bem de um, mas ela tem como foco as multidões. Amém? A Bíblia tem como foco as multidões. Deus quer sim multidões. Não dê ouvidos a essa voz que diz assim: Deus não quer quantidade, Deus quer qualidade. Isso é uma falácia, isso é um engano. Deus quer qualidade e Deus quer sim quantidade. E eu digo para você que Ele é poderoso para operar e realizar os dois. Você pode dar um aplauso a Jesus? O seu ministério vai ser um ministério de qualidade de vida espiritual na vida das pessoas. Quem recebe aí? Diga amém. Seus discípulos serão santos, seus discípulos serão íntegros, seus discípulos serão apaixonados por Jesus, seus discípulos serão aliançados com Deus e com você. Mas eles também serão uma multidão, porque está posta sobre a vida deles uma unção prometida, chamada unção de multiplicação. E essa unção vai ser liberada aqui hoje. Você não passou um dia inteiro aqui com o bumbum quadrado aí nessa cadeira em vão. Você vai sair daqui levando muito mais coisas do que você pode imaginar. Quem crê recebe. Dá um aplauso aí a Jesus. O mais importante é que esta unção, que esta visão venha acompanhada de um decreto divino, que é o que está no versículo 3, que diz assim: mas se apressa para o fim e não falhará. Então eu quero que você repita comigo, diga comigo: a visão não falhará. Amém? Essa promessa da visão, esse sonho de vidas restauradas, de famílias completamente transformadas, de famílias sacerdotais, de multidão no seu ministério, é uma promessa de Deus, é uma visão de Deus que não falhará. Se você fizer a parte que te compete, pode ter certeza que Deus já fez a dele. Quantos creem e recebem? Então repita comigo: a visão não falhará. A visão não falhará na minha vida, a visão não falhará na minha família, a visão não falhará no meu ministério, em nome de Jesus. Dá um aplauso ao Senhor. Lembre-se que quem está dizendo isso não é o apóstolo Fábio Abud. Essa não é uma visão do apóstolo Fábio Abud. Essa é uma revelação de Deus. Esse é um decreto divino sobre a sua vida. Então creia, receba, tome posse, agarre-se a esta promessa. E sempre quando vierem as lutas, as dificuldades, porque elas virão, elas existirão, fazem parte do treinamento, fazem parte do tratamento de Deus na nossa vida, lembre-se dessa rema: a visão não falhará. E eu também não vou falhar, você vai dizer. Amém? A visão não vai falhar, Deus não vai falhar comigo nesta visão, e eu também não vou falhar. A visão não falhará, porque é divina e não humana. Ela é uma revelação de Deus, bíblica, acompanhada de uma unção, a unção apostólica. A visão trouxe para nós como revelação o resgate da visão apostólica, o resgate da unção apostólica. Os pastores que entraram nessa visão foram levados pelo Espírito Santo a entender que precisava haver um resgate disso, que não foi o homem que inventou para a sua vanglória, para a sua soberba. Não foi o apóstolo René que criou essa ideia de ungir apóstolos para que pessoas se tornassem vaidosas, ufanistas. Não, isso na verdade é um resgate daquilo que Jesus fez no início, no princípio da sua igreja. Então vamos voltar ao princípio?
Jesus não ungiu pastores, Ele ungiu 12 apóstolos. Então o 12 é apostólico, a visão é apostólica. E os que já são apóstolos têm sobre si a unção para governar a igreja. E os que ainda não são, estão debaixo desse envio, estão debaixo desta autoridade para ganhar almas, atrair famílias à presença de Deus e conquistar territórios. Eu estou falando isso para aqueles que são discípulos. Você tem que entender que você ainda não é um apóstolo, você é um líder espiritual. Mas quando você vai enviado pelo seu líder, a unção de apóstolo está sobre você. E com a unção de apóstolo, o diabo não põe a cara. Ele não pode resistir a essa autoridade, porque essa autoridade é a autoridade de Deus. Então eu estou falando isso para você fortalecer o seu espírito e não temer diante das circunstâncias, não temer diante das intenções do inimigo de te intimidar. Essa semana no discipulado o Senhor nos ministrou uma palavra, que é aquela palavra que fala desse manto apostólico, sobre a vida de Josué, porque foi um bom discípulo, porque foi um discípulo aliançado com seu líder, que serviu seu líder até o fim. E o que o Senhor fala a Josué: ninguém te poderá resistir todos os dias da sua vida. Grave isso no seu espírito, receba esta autoridade no seu espírito. Ninguém vai te poder resistir, nem um demônio, nem um principado, nem uma potestade, nem um poder das trevas, nem o próprio diabo vai poder resistir a você quando você for ganhar uma alma, quando você for consolidar uma família, quando você for estabelecer uma base celular em algum lugar, abrir uma igreja em algum lugar enviado pelo seu líder. Você recebe? Então dá um aplauso ao Senhor. A igreja que Jesus deixou na terra era uma igreja governada por 12 apóstolos. Então, precisamos entender isso, que a visão traz sobre nós este manto de autoridade apostólica, que no significado do número 12 representa multiplicação, conquista e governo. Os 12 de Jacó, os 12 na verdade de Israel, quando entraram na terra de Canaã, ali se multiplicaram de forma extraordinariamente, porque isso fazia parte da promessa de Deus para a vida deles. E porque eles se multiplicaram grandemente, porque o Senhor estava com eles, eles expulsaram dali os inimigos, os jebuseus, os ferezeus, os fariseus, isso já é brincadeira. Expulsaram dali todos os zeus que estavam ali, aqueles povos pagãos que ali estavam, limparam a terra e a conquistaram. Então, multiplicação, conquista e governo, porque não basta só conquistar um território, é preciso governá-lo. Se você faz a conquista de um território e não toma os cuidados para que ele permaneça conquistado, o inimigo vem e te rouba o território. O inimigo vem e te põe para fora dali por algum tipo de descuido. Então, sobre a sua vida, Deus teve o cuidado de colocar este manto apostólico, que vai assegurar a sua multiplicação, vai assegurar a sua conquista e vai assegurar que você governe no poder do Espírito Santo. Só quem recebe isso em nome de Jesus, dá um aplauso ao Senhor Jesus. Eu sinto que essa ministração minha, ela vem para retirar toda e qualquer fragilidade do seu espírito, da sua fé, da sua alma, no sentido do êxito futuro. Tem gente que se depara com desafios, com oposição dos inimigos, acaba muitas vezes temendo o insucesso, desistem, saem de fininho, porque imaginam que lá na frente ficarão frustrados, não terão a conquista, não verão a multidão, não aferirão o êxito, e aí é melhor eu sair de fino, é melhor eu me evadir aqui sem que ninguém perceba, para que eu não passe essa vergonha. Mas eu quero dizer para você que existe, além do decreto divino de que a visão não falhará na sua vida, na sua família, no seu ministério, isso está ancorado na palavra de Deus. Então aí vem o primeiro tópico, que é a promessa. A visão não falhará porque ela está alicerçada na promessa de alguém que não mente jamais. Amém? Eu queria que o pessoal da mesa aí ativasse aqui os escritos aqui, os versículos,
Ponha Gênesis 15, 5 aí, por favor. Já está? Vou ler aqui, fica mais rápido. Então conduziu-o até fora e disse: olha para os céus e conta as estrelas, se é que o podes. E lhe disse: será assim a tua posteridade, será assim a tua descendência. Coloque para mim agora Gênesis 17, 2. O que o Senhor prometeu a Abraão em Gênesis 15? Queria multiplicá-lo, que a descendência dele, os seus filhos biológicos seriam numerosos como as estrelas do céu, como a areia da praia do mar. O Senhor cumpriu essa promessa para com a descendência de Abraão, para com Abraão e com a sua descendência, sim, a nação de Israel, que hoje é uma multidão esparramada por toda a terra, amém? Mas o Senhor reforçou essa promessa em Gênesis 17, Ele diz: farei uma aliança entre mim e te multiplicarei de forma extraordinária. Entenda isso, Deus tem uma unção de multiplicação para derramar sobre você, e esta multiplicação não é uma multiplicação qualquer, é uma multiplicação de ordem extraordinária, amém? O Senhor fez a promessa de crescimento e multiplicação em Gênesis 15, 5, reforçou-a em Gênesis 17, 6, 17, 2, agora põe Gênesis 17, 6. Gênesis 17, 6. Far-te-ei fecundo extraordinariamente, de ti farei nações, e reis procederão de ti. Nações não é algo que diga respeito a poucas pessoas. Nações é uma coisa vultuosa, grandiosa. Então quando Deus olha para você, Ele te vê como um pai de multidões, como uma mãe de multidões, como um pai e como uma mãe de nações. Então o Senhor fez a promessa em Gênesis 15, 5, repetiu em Gênesis 17, 2, depois reforçou em Gênesis 17, 6, agora falando numa aliança que garantiria o cumprimento dessa promessa, e hoje Ele te trouxe aqui de novo para dizer: eu vou te multiplicar, e no meu desejo, na minha conta, essa multiplicação não é uma multiplicação qualquer, é uma multiplicação extraordinária, que vai gerar um fruto, que vai gerar uma multidão, que você não vai poder contar. Só quem crê e recebe, dá um aplauso aí bem forte ao Senhor, porque Ele é o único que pode fazer isso. Apóstolo, o que o apóstolo França pregou aqui, né? A alma humana sempre quer criar um empecilho, a alma humana sempre quer criar uma contrapartida, uma advocacia contrária e geral, né, da nação. Apóstolo, mas essa promessa foi para Abraão, não é para mim. Vem comigo para Gálatas 3:29. Gálatas 3:29. E se sois de Cristo, também sois descendentes de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Essa unção de multiplicação é para você. Só quem recebe aí dá um grito de júbilo. Querido, todas as bênçãos prometidas a Abraão, o superar de limites, a realização de sonhos pessoais, porque o sonho de Abraão era ter um filho, a restauração da família, a saúde, a restituição da família, da saúde, a prosperidade espiritual e material, a unção de multiplicação, a fama, você ser uma pessoa conhecida como filho de Deus, como ungido de Deus, é uma promessa feita a Abraão, mas você é herdeiro de toda essa promessa, e se você viver com a fé de Abraão, se você tiver o coração de Abraão, se você tiver a obediência de Abraão, o que não é impossível, porque o Espírito Santo está em você, você vai se multiplicar, você vai ser multiplicado de uma forma extraordinária, e toda a bênção prometida a Abraão vai se manifestar na sua vida. Você recebe? Dá um aplauso aí ao Senhor.
Mateus 24, perdão, não, tem uma frase aqui que eu preciso ler. A mesma multiplicação prometida e concedida a Abraão é concedida à igreja. Porque alguém já pode de novo, com aquela mente que advoga em contrário, que quer duvidar, que quer dizer, não é para mim, não, essa interpretação não está correta. Pode dizer, mas isso é no Velho Testamento, Deus está falando lá com Abraão. Não, a mesma promessa de multiplicação, ela está dada à igreja. Nós temos essa promessa sobre nós, amém? A mesma multiplicação prometida e concedida a Abraão é concedida também à igreja. Mateus 24, 14. Abre aí, põe aí para mim. Mateus 24, 14. Diz o que está escrito ali: e será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações. Então presta atenção, a unção apostólica foi derramada sobre a igreja para que discípulos de todas as nações fossem feitas. Então o apóstolo França falou assim: eu vou lá, me sinto participante de lá. Eu vou ali, me sinto participante dali, parte daquilo ali. Eu venho aqui, me sinto participante disso aqui, porque nós somos a igreja de Cristo. E sobre nós está esse manto de amor, de vida, de poder, de sobrenatural, de multiplicação e de governo, que vai fazer com que nós alcancemos as nações da terra. Então o que o Senhor está te falando nesta tarde? Que o que Deus escolheu para você, que o que Deus chamou para você viver é algo grandioso. É algo grandioso. E nós precisamos entrar na dimensão do Espírito. Nós precisamos de espírito de revelação para nós podermos alcançar a grandiosidade disso. Abraão estava ali em Gênesis 15 preso ao tridimensional. Ele estava dentro de uma tenda que tinha um lado, outro lado e um teto. Mas o Senhor falou para ele: Abraão, sai desse tridimensional, sai dessa limitação aí, vem aqui para fora, entra no meu mundo, olha para o céu e conta as estrelas, vê se você consegue entender que o que eu tenho para você é grandioso demais. Então nós precisamos sair da nossa limitação humana, do nosso egoísmo, do nosso materialismo, da nossa acomodação, aquela acomodação que nos deixa no lugar comum, para sonharmos os sonhos de Deus, para olharmos para o espiritual, para olharmos para o profético, para olharmos para o apostólico e sonharmos com uma grande multidão. Porque esse sonho não é coisa de gente maluca, não é gente que vive na utopia. Esse sonho está ancorado numa promessa feita pelo próprio Deus. Você pode dar um aplauso ao Senhor? Salmo 2:8. Salmo 2:8. Em Mateus 24:14 diz que o evangelho do reino vai ser pregado em todo o mundo. Todas as nações vão ouvir a palavra que você crê nela e que você prega a ela. Salmo 2:8, está aí? O que está escrito aí? Pede-me e eu te darei as nações por herança e as extremidades da terra por sua possessão. Quando o apóstolo França vai aqui, se sente parte daqui, vai ali, se sente parte dali, vem aqui, se sente parte daqui. Isto é a igreja de Jesus. E todos aqueles que estão chamados para ser a igreja de Jesus estão engajados num projeto grandioso que está transformando toda a terra. Quantos creem nisso? Quantos entendem isso? Dê um aplauso a Jesus. E aí, se você não ficar satisfeito com o Velho Testamento, nem com o Novo Testamento, eu já vou logo para Apocalipse. Porque se você não acreditar no que está escrito em Apocalipse, então você não vai entrar no céu também. E aí não é culpa minha, é sua incredulidade que está impedindo isso. Apocalipse 7:9. Apocalipse 7:9. Em Apocalipse 7:9 tem o fruto fiel das nações. Depois eu te passo essa revelação. Isso, diz assim: depois dessas coisas vi e eis grande multidão, olha aí, grande multidão, que ninguém podia enumerar, de todas as nações, tribos, povos e línguas. Continua, passa o próximo. Em pé, diante do trono e diante do Cordeiro, vestidos de vestiduras brancas, com palmas nas mãos. Essa grande multidão de todos os salvos,
Você põe uma batinha branca lá no pessoal que vai batizar lá na sua igreja? Agora só vamos pôr a palma na mão, né? É que Roma pegou esse negócio de palma e começou a pôr em defunto, né? Então ficou meio chato. Dar uma palma agora para o pessoal do batismo parece que é um ato profético não muito agradável, né? O cara já está salvo, então já pode morrer a qualquer momento. Não, não é isso não. Não vão morrer rápido não. Vão ficar aqui, viver bastante, com longevidade, a longevidade de Abraão, para poder pregar o evangelho até Jesus voltar. Vamos dar um aplauso ao Senhor? Então, preste atenção, os textos todos, eles falam de um evangelho pregado em todo o mundo, de um evangelho que vai alcançar todas as nações, de um evangelho que vai levar uma multidão para o céu. E essa multidão é a multidão dos salvos, que foram salvos pela pregação que eu faço e que você faz. Amém? Então esse é o fruto da igreja, esse é o destino da igreja. Mas entenda uma coisa, você pode falar, mas por que eu não vejo isso na televisão? Por que isso não é noticiado? Por que a gente não vê esses números? Porque o reino de Deus é assim como se o mundo escondesse ele, como se estivesse escondendo um tesouro. Tem uma passagem de Jesus, uma parábola que fala isso, que o reino de Deus é como um homem que vai, acha um tesouro, compra um campo e vai lá e enterra aquele tesouro para poder protegê-lo e guardá-lo a salvo de qualquer pessoa. Então, o mundo esconde o reino de Deus. Vão 2 milhões de pessoas para Paulista, o mundo fala que foi só 125 mil. Você consegue compreender? É revelação que eu estou falando para você. A mídia mundial nunca vai mostrar isso, mas hoje, a religião que mais cresce na terra é o cristianismo. Quem pode dar um aplauso a Jesus? As notícias que o diabo noticia, que o diabo quer que acreditemos, que o diabo quer que repitamos, o islamismo está tomando conta da Europa. Mentira. O comunismo vai tomar conta do mundo. Mentira. Porque eu não acredito nessas notícias, eu acredito na Bíblia. Eu acredito no que Jesus disse. E você precisa acreditar nisso também, porque se você acreditar nisso, você não vai temer, você não vai desanimar, você não vai desistir, você não vai ficar vivendo por fé, por vistas. Você não vai se basear nem no que você está vendo, nem no que você está ouvindo. Você vai se basear naquilo que Deus diz a você para fazer. Amém? Então que Deus te dê continuamente nesse processo espírito de revelação, para que você não possa ser detido por nada que proceda do príncipe desse mundo, nem desse mundo tenebroso que jaz no maligno. Você tenha sempre o sussurro de Deus aos seus ouvidos, dizendo: vai meu filho, eu sou com você, e tua é a unção, tua é a conquista, e tua é a vitória. Só quem crê e recebe, dá um aplauso ao Senhor Jesus. Por que isso está sendo dito? Que a mídia nunca vai noticiar isso, mas que essas são verdades espirituais que estão se cumprindo pela manifestação do poder de Deus. Como disse aqui muito bem o apóstolo José Maria, nada pode parar a igreja. Há uma pandemia, um vírus vindo da China, um vírus fabricado em laboratório vai poder parar o Espírito Santo? Desde quando isso? Não existe isso. Tivemos problemas, o diabo faz de tudo para atrapalhar você. Ele só tenta atrapalhar, porque sabe que derrotar ele não tem como. Porque você já recebeu desde a cruz do Calvário a vitória. Amém? Essa é uma luta na qual nós entramos já sabendo qual vai ser o resultado final. Está escrito lá no final da história, em Apocalipse capítulo 12. Qual é o capítulo? 12. O que está escrito lá? Eles, pois, o venceram por causa do sangue do Cordeiro e da palavra do testemunho que deram. A vitória é do Senhor, a vitória é da igreja, amém? E nada vai poder impedir essa vitória na minha e na sua vida, em nome de Jesus. Mas por que isso está sendo dito? Para que você creia e tome posse de que seu ministério vai crescer e se multiplicar extraordinariamente. E essa promessa está se cumprindo. Isso está acontecendo agora, amém? Isso está acontecendo. Diga assim: eu preciso perseverar nesta visão específica na qual Deus me chamou, porque ela não vai falhar.
ela está apoiada na promessa de um Deus que não mente jamais. A visão na minha vida está se cumprindo, em nome de Jesus. Glória a Deus. Sabe por que muitas vezes nós duvidamos de que a visão está se cumprindo? E consideramos essa palavra, a visão está se cumprindo na sua vida, uma fala profética? Porque a gente não consegue enxergar o que Deus já fez na nossa vida. Muitas vezes nós balizamos ou aferimos o nosso resultado olhando para aquilo que nós temos ao redor de nós, ou seja, quantas vidas, quantos discípulos, qual é o tamanho da multidão que nos cerca, mas na verdade tem muitas pessoas que estão sendo trabalhadas no seu interior, estão sendo preparadas, treinadas para um momento específico onde vai explodir de dentro de você um grande avivamento. Você já viu, eu não sei se você já viveu essa experiência de ter um discípulo que você o amou genuinamente a ponto de não desistir dele, e ele deu trabalho, ele parece que estava emperrado, parece que não ia, parecia que tinha momentos que você falava, desiste dessa pessoa porque não vai dar certo. Mas aí o Espírito Santo vinha de novo, não, investe mais um pouco, anda mais uma milha, e de repente essa pessoa desatou, essa pessoa chegou num nível de maturidade onde ela frutificou, e hoje ele é um dos seus melhores discípulos, é uma das suas melhores discípulas. Você tem alguém assim na sua vida, na sua história? Pois eu quero dizer que é assim que Deus trabalha, e é assim que Deus está fazendo na vida de muitos aqui. Querido, se você está olhando para fora, saiba que a visão não começa do lado de fora, a visão começa dentro de você. É você que, como um líder, está sendo treinado e tratado para um grande desatar de multiplicação. Nós somos a forma que forma. Então, enquanto nós não estivermos amadurecidos espiritualmente, o Senhor não pode estabelecer, autorizar a multiplicação. Mas no momento em que a gente se submete a Deus, que a gente se expõe ao poder de Deus e pedimos que Deus nos trate, pedimos que Deus nos conforme à imagem e semelhança de Jesus, a multiplicação vem, e nesse momento é um momento de alegria, é um momento de restituição. É aquele momento onde você vai cantar aquela música, chegou a nossa vez, chegou a nossa hora, é tempo de colher, é tempo de vitória. Mas deixa para lá que cantar não é meu chamado não, é do Diego. O meu é pregar. Amém? Segundo aspecto, você já entendeu, né? Que tem uma promessa de um Deus que nunca mente, dizendo, você vai conquistar, você vai se multiplicar, você vai governar na força e no poder do Espírito Santo. Só quem crê nisso dá um aplauso a Jesus. Segundo aspecto, o sonho, a visão é para sonhadores e visionários. A visão não é para pessoas que querem comodidade. Eu quero ficar com o pé para cima. Eu não quero nada que me preocupe, eu não quero nada que me desgaste. Eu não quero nada que me rouba a minha paz, invada a minha vida, né? Eu não quero ninguém aqui estragando meu sofá. É verdade, essa casa aqui não pode estragar as paredes, não pode estragar o sofá. As crianças dos meus discípulos vêm aqui, jogam um bolo no tapete. É muito chato mesmo isso aí. Mas é aquela fala que a gente tem há 20 anos na visão. Jesus não morreu por tapetes, nem por sofás, nem por coisa alguma. Jesus morreu por almas, por vidas que Ele ama muito. Amém? E quando a gente entende isso, e remove as barreiras, e abre o coração, e abre a casa para receber vidas, salvar vidas, o que acontece? Deus dá tapete novo, melhor do que o primeiro, sofá novo, tudo novo. Primeira vez que o apóstolo René foi na minha casa, ele sentou no sofá assim, se jogou no sofá, porque ele chegou e estava cansado. Tadinho, bateu o bumbum numa ponta de madeira que tinha assim, porque era tanta gente sentando naquele sofá que a almofada foi ficando mole e aí começa a evidenciar a estrutura do sofá, né? Aí ele sentou naquele sofá, a Cláudia ficou com uma vergonha, eu também. E a gente, desculpa apóstolo, esse sofá está muito velho, porque muita gente senta aí. Ele falou, não, é assim mesmo, Fábio, na casa de pastor é assim mesmo, né? Mas o que Deus fez a partir do momento em que ele sentou ali com o seu bumbum apostólico naquele sofá?
A minha célula foi para 70 pessoas. Pode dar um aplauso a Jesus? E a célula cresceu tanto naquela época em que eu e a apóstola Cláudia éramos simplesmente 2 líderes que estavam começando na vida cristã, que ela falou assim: amor, agora a gente casou, e o que vai ser aqui? A nossa casa ou a igreja? Porque a minha casa era uma igreja. E lógico, que aí a gente começou a pegar essas pessoas e trazer para a igreja. E olha como ficou linda e bonita a sala da minha casa. Dá um aplauso aí ao Senhor Jesus. Olha como cresceu a sala da minha casa. Amém? Então, eu quero dizer para você, a visão é para pessoas que sonham em viver os sonhos de Deus. Amém? Se você se dispor a sonhar os sonhos de Deus, você vai entrar na dimensão do sobrenatural. Você vai viver numa dimensão de milagres, onde o Senhor vai te surpreender de uma forma tremenda. Amém? Nós estamos falando do sonho. Olha o que está escrito em Gênesis 37:5. Gênesis 37:5. Põe aí para nós. Teve José um sonho e o relatou a seus irmãos, por isso o odiaram ainda mais. Amém? O que diz o versículo? Que José teve um sonho. Com o que José sonhou? Sonhou com os 12. E porque ele sonhou com os 12, parece que no mundo espiritual suscitou uma ira contra ele. Você acha que uma visão que fala que você vai crescer, vai multiplicar, vai tirar vidas, famílias e multidões das garras do diabo, o diabo vai te entregar assim de mão beijada? Não, a ira dele vai se levantar contra você. E às vezes os inimigos serão externos, e às vezes os inimigos serão internos. Mas nós não podemos deixar de sonhar com os 12, porque nos 12 está o DNA da multiplicação. Nós estamos falando muito assim em voltar ao princípio nesse seminário maravilhoso aqui, porque algumas remas da visão, alguns aspectos que são fundamentais, são os famigerados princípios da visão, que todos repetem, falam sobre eles, e às vezes fica caracterizado que princípio é só dízimo e oferta. Não, não é não. Tem muito princípio na visão, princípios de honra, princípios de obediência, princípios de humildade, princípios de gratidão, princípios de disciplina. Uma das coisas que nós precisamos entender e que não podemos perder ao longo do caminho é a ideia de 12. Porque às vezes temos decepção com os 12. Eu cheguei a ter meus 12, aí perdi 5, agora estou com 7. Então vou fazer a visão do 7, vou fazer o G7 aqui. O G7 lá da CPI não está dando muito certo. Está uma coisa indigesta, aquele G7 lá, né? E então as pessoas começam a fazer o G5, começam a fazer uma gemada, começam a misturar a visão, a desconfigurar a visão. Não, a visão é de 12. Preste atenção que quando Judas traiu Jesus, os apóstolos começaram a orar e jejuar para saber o que ia ser a partir daquele momento, onde uma equipe que caminhou junto durante 3 anos e meio, agora estava faltando alguém, começaram a orar e jejuar. O que a gente faz, Senhor? E o Espírito Santo toma Pedro e fala o quê? Entre os que foram testemunhas da ressurreição, escolha um homem fiel, para ocupar o lugar daquele 12 que foi infiel. Quem foi escolhido? Matias, cujo significado do nome é fiel. Então quer dizer, se muita gente foi infiel com você, não deixe de sonhar com os 12, porque Deus levantará para cada infiel um fiel para ocupar a sua posição. Quem crê nisso aí, dá um aplauso a Jesus. Diga a 3 pessoas aí, você precisa sonhar com os seus 12. Agora diga para o outro lado, você precisa orar pelos 12. Fala para outra pessoa, você precisa formar os seus 12. Porque a visão é de 12. Amém? No número 12, preste atenção, no número 12 está o DNA da multiplicação, está o DNA da conquista, está o DNA do governo de Deus. Então precisamos trabalhar com os 12, precisamos lutar pelos 12. E os 12 são um sonho possível. Quem são os 12?
os que lideram células. Os 12 não são os tchutchuquinhos do pastor e da pastora. Os 12 não são aqueles que ficam parecendo um mordomo, Eliezer, que leva o filho na escola, que vai lavar o carro, que vai fazer isso. Não, 12 é uma coisa ligada ao ministério. 12, o seu 12, ele pode ser seu amigo, ele pode ser íntimo da sua casa, ele pode ser uma pessoa que serve você, que honra você em tudo, que você se vale da ajuda dele para cuidar do seu filho, para te ajudar quando você tem que viajar, quando você tem... Não tem problema isso, mas não pode ficar só nisso. Porque a chamada para os 12 é serem líderes que vão ganhar outras vidas. Os 12 não são mordomos, os 12 não são pessoas que a gente vai mergulhá-las numa relação de dependência psicológica conosco. Tem relações entre líderes, pastores e 12 que chega a ser doente, psicologicamente, de dependência, de substituição, de paternidade, um negócio maluco que não dá certo depois. E aí vira ódio, vira trauma, vira dissolução, aí vou embora. Pensei que o pastor era meu pai e ele não quer ser meu pai. Não é assim, é uma paternidade espiritual, não é uma paternidade de substituição. Você consegue compreender? Então essa relação não pode ser uma relação de vinculação emocional, precisa ser uma relação de vinculação espiritual, em amor, em fé, na mesma fé, mediada entre nós pelo Espírito de Deus. Por que muitas vezes sai confusão, conflito entre líderes e pastores? Porque o Espírito não está ali, está uma relação de alma, onde existem feridas, frustrações de um lado e de outro, e aí as pessoas põem uma expectativa no 12, que o 12 não pode cumprir, o 12 projeta no pastor uma coisa que o pastor não pode ser, dá rolo. Então, não é assim, meu 12, meu discípulo, meu pai, meu pastor, não. Põe Jesus aí no meio. É para fazermos discípulos, mas como falou muito bem aqui o apóstolo José Maria, não é discípulo para nós, é discípulo para Jesus. As pessoas vão estar conosco, as pessoas vão beber dessa fonte que somos nós, mas nós temos que levá-las a Jesus. Nós temos que imprimir nelas a saúde, o caráter perfeito, a mente prodigiosa, maravilhosa de Cristo, não as nossas mazelas de alma. Dá para você compreender isso? Você concorda com isso? Dá um aplauso ao Senhor. Então, esses 12 que lideram células, podem ser 2, podem ser 3. Meu querido pastor, se você tiver 2 líderes comprometidos com você, que querem abrir uma célula, que querem ser a primícia da multiplicação na sua igreja, você está começando igual Jesus começou. Hoje Jesus tem discípulos no mundo inteiro, e você também vai ter. Porque ele começou com 2, quem foram os primeiros 2 discípulos de Jesus? André e Pedro. Depois, André e Pedro trouxeram João e quem mais? João e quem mais? João e quem mais? Não estou escutando o que vocês estão falando. João e Tiago. Amém? Que eram irmãos, filhos de Boanerges. Então, Jesus começou com 2, dali a pouco ele tinha 4. Ele não começou com os 12 de uma vez. Você consegue entender? Então, é o seu amor, é o seu investimento em 2 pessoas que querem viver o chamado, que entenderam que não só estão ali para serem abençoados, mas que querem ser uma bênção, é o que vai trazer o desatar da multiplicação. E você vai investir nessas 2 pessoas. Podem ser 2 ou 3, mas precisam ser amados, cobertos de oração, ensinados, treinados e enviados. Você precisa acreditar que o Espírito Santo está nesses discípulos e que eles vão ter sucesso no processo de ganhar almas, de fazer discípulos também. Amém? Em Atos, a multiplicação da igreja só veio quando a equipe de 12 de Jesus ficou completa. Saiu Judas e entrou Matias. Veio o batismo no Espírito Santo e logo em seguida 3.000 foram batizados. Então diga comigo, 12, 120, 3.000. 12 viraram 120, 120 viraram 3.000. E 3.000 viraram 5.000. Quando veio sobre eles o batismo no Espírito Santo. Então eu quero dizer para você, às vezes reputamos que 2, 3 discípulos, 12 discípulos é uma conquista pequena, mas se você investir aí o seu amor, a sua fé, se você transmitir para eles os dons, o poder de Cristo, esses 12 vão ser uma matriz de multiplicação e um grande crescimento vai vir sobre o seu ministério. Amém?
esse processo, eu quero te dizer, leva tempo. Hoje eu tenho tremendo amor, paixão, orgulho dos meus 12. Eles têm muita coisa para melhorar e eu muito mais do que eles. Mas caminhamos de forma estável. São meus discípulos há muitos anos e todos eles têm uma conquista. Por quê? Porque a nossa relação é uma relação de amor, é uma relação que tem como mediador o Espírito Santo e nós estamos atendendo um sonho e uma promessa. Que sonho e que promessa? A promessa de Jesus, de que recebemos dele uma unção para ganhar almas e para fazer discípulos de todas as nações. O líder precisa sonhar e trabalhar por seus 12, e os 12 também precisam perseguir o seu sonho, que é o sonho do quê? Das gerações. O líder investe em formar os seus 12, e os 12 lutam para conquistar os seus 12. Já são 144 discípulos. Quando os 144 são engravidados da visão, amadurecem e também vão buscar os seus 12, você já tem uma igreja com 1.728 casais. Eu quero te dizer que a consolidação da terceira geração é uma coisa poderosa. E por que isso é possível? Porque Deus apareceu a Abraão e falou assim: Abraão, eu sou o Deus de 3 gerações. Eu sou o Deus de Abraão, eu sou o Deus de Isaac, eu sou o Deus de Jacó. Então nós temos que lutar por essas gerações. E com base nesse modelo de crescimento e de multiplicação, nosso ministério vai sendo consolidado como um ministério que tem quantidade, mas que tem qualidade, porque as pessoas não são membros de igreja, as pessoas não são uma multidão que vem e que vai. As pessoas são líderes, as pessoas são discípulos verdadeiros de Cristo que vão permanecer porque eles sabem que foram chamados por Deus. Amém? Abraão perseguiu o seu sonho, José perseguiu o seu sonho e protegeu o seu sonho por meio da santidade, e ambos tiveram êxito. Então quero liberar sobre você essa palavra: se você perseguir o seu sonho, protegê-lo com santidade, com temor de Deus, e não desanimar, não desistir, mas focar-se no modelo e trabalhar pelos princípios do modelo, você terá êxito. Eu estou diante de homens e mulheres que foram chamados por Deus para serem coroados com o êxito, e eu profetizo esse êxito na sua vida para a glória de Deus e para que a sua alegria seja completa. Quem recebe aí, dá um aplauso ao Senhor. Todos os que sonham e lutam pelos sonhos de Deus jamais serão frustrados e envergonhados. Por quê? Porque Deus vai entrar com você nisso. Você acha que Deus vai te mandar sonhar um sonho que vai virar um pesadelo? Você acha que Deus é irresponsável de engajar você numa visão que não funciona? Não, você está na visão de um reino que a palavra dele diz que não terá fim. Então Deus quer, através do modelo dos 12, eternizar você, eternizar o seu ministério. Você consegue compreender? A visão dos 12 é tão maravilhosa que ela faz com que o caráter do líder, o DNA espiritual do líder, seja impresso nos discípulos, e isso se perpetue mesmo quando o líder já foi embora. Tem muitos pastores e apóstolos aí que foram chamados por Jesus agora por meio da pandemia. Mas você pensa que a igreja deles acabou? Você pensa que a igreja deles vai se dissolver e vai cada um para um lado? Não. O DNA desses homens está nos discípulos deles, e os discípulos deles agora vão viver a multiplicação que o próprio líder não viveu. Está acontecendo isso com a nossa igreja lá em Campo Grande. O apóstolo foi tomado, mas a família dele, os filhos dele, os discípulos dele estão num processo de multiplicação lá extraordinário, igual o apóstolo Zé Maria. No meio da pandemia, no meio da crise, vem um crescimento. A apóstola me ligou semana passada: apóstolo, ora por mim, chorando. Sempre quando eu ia fazer o encontro, meu marido orava por mim, me abençoava, eu me sentia seguro. Agora quem eu tenho para pedir isso é o Senhor, ora por mim. Eu falei: como é que é? Conta aí para mim esse encontro, como é que é esse encontro que vocês estão fazendo? Não, é um encontro com Deus. Mas é de homens e mulheres? Não, só de mulheres. Quantas mulheres você está levando? 100 mulheres. Vamos dar um aplauso a Jesus? Um encontro só de mulheres, 100 mulheres indo para um encontro com Deus pela primeira vez. Então, o Senhor, Ele é maravilhoso, e a visão funciona principalmente para aqueles que acreditam, para aqueles que trabalham, para aqueles que lutam e estão dispostos a ir além. Amém? Se você trabalhar nesse processo, você jamais sairá frustrado ou envergonhado.
Só o pecado ou a desistência que está ligado ao pecado pode impedir a sua conquista, pois ela é uma promessa e um sonho de Deus para você. Como promessa, não vai falhar porque é uma promessa. Como sonho, é um sonho no qual, se você sonhar, se você entrar nessa dimensão do espiritual, Deus vai fazer esse sonho que está no mundo espiritual vir para a realidade. O Senhor, quando mostra o céu para Abraão, fala assim, ó, tá vendo essa quantidade de estrelas? Vai ficar assim a sua descendência que vai estar na terra. O que você está vendo no céu, o que existe no céu, vai se manifestar igual na terra. Então, quando nós sonhamos os sonhos de Deus, nós estamos trazendo do mundo espiritual aquilo que já existe para uma realidade terrena. A multidão que Deus tem para você já existe lá no céu. É tão somente a sua fé, o seu amor e a sua perseverança que vão trazer esse sonho para a realidade aqui no mundo. Um alto preço foi pago na cruz para que este sonho se torne realidade. Por isso, não podemos desprezá-lo. E o terceiro aspecto é a conquista, onde eu vou ser bem rápido. A primeira coisa a sabermos e crermos nesse aspecto da conquista é que ela é possível, que ela é real. Deus multiplicou Deus multiplicou Abraão, transformando aquele homem solitário, transformando aquele homem que na sua condição familiar era estéril, no pai de uma grande nação chamada Israel. Hoje você sabe que a descendência de Abraão está esparramada por toda a terra. Tem milhões de descendentes de Abraão, da descendência abraâmica esparramados pela terra. Deus multiplicou Jesus através da igreja. Ele falou, eu sou o grão de trigo, e se eu como grão de trigo não morrer, eu fico só, mas porque eu estou disposto a morrer, muitos outros serão gerados iguais a mim. E olha a quantidade de cristãos que tem na terra hoje. Hoje, uma grande parcela já da população brasileira é formada por pessoas que creem em Cristo Jesus, que foram gerados por Ele segundo o poder da cruz. Deus multiplicou César Castelhanos. Queridos, há 20 anos, pouco mais de 20 anos atrás, pouco menos de 20 anos atrás, talvez 19 anos atrás, nós fomos a Bogotá conhecer mais, saber mais da visão dos 12. E um coliseu mais ou menos parecido com o Ibirapuera, só que muito maior. Era um seminário como esse aqui, onde nós temos aqui, devemos ter hoje aqui umas 400, 500 pessoas. Ali eram 22 mil líderes reunidos, compartilhando daquela visão. E tanto aquelas pessoas que estavam naquele congresso eram líderes, que no último dia do congresso disse assim, amanhã, no penúltimo dia, amanhã vocês vão chamar as suas células para nós terminarmos esse congresso lá no estádio. E lá no estádio tinha mais de 60 mil pessoas. Você quer dar um aplauso a Jesus? Então agora, nós saímos do profético, nós saímos do sonho, estamos falando de realidade. Deus multiplicou Abraão, é Israel. Deus multiplicou Jesus, é a igreja. Deus multiplicou César Castelhanos, um pastor deste tempo, desta geração. Deus multiplicou o apóstolo René. Você já viu o tamanho do Mir? Quem não foi a Manaus ainda, vá, para você ver a visão configurada, para você ver a visão na sua potencialidade de crescimento. E Deus multiplicou o apóstolo Fábio e a apóstola Cláudia. No começo dessa visão, éramos uma igreja, com pessoas que estavam com um pé na igreja e outro no mundo. E hoje somos 20 igrejas no Brasil, com um número muito grande de discípulos e com muitas vidas salvas, queridos. Porque uma coisa que eu quero dizer para você é o seguinte: a Bíblia diz, o nosso trabalho no Senhor não é em vão. Então muitas vezes a gente fica aí traumatizado, chorando por aqueles que foram embora e que não estão conosco. Mas entenda uma coisa, por meio desta unção, por meio desta visão, muitas vidas foram salvas e hoje estão levando saúde para dentro dos outros ministérios para onde eles foram. São seus discípulos, têm o seu DNA e estão sendo bênção em outros lugares. Quer dar um aplauso ao Senhor? Que Deus os abençoe. Que aqueles que têm que voltar, retornem pela vontade de Deus. E que aqueles que o Senhor levou para outros lugares para serem luz e sal,
que sejam ali uma grande bênção, levando o que tem de bom dentro de si para se cumprir ali. Amém? Deus vai multiplicar você, se você captar o espírito da visão. Então, terminando aqui, eu quero dizer, o espírito da visão envolve algumas virtudes de Cristo. Eu vou falar rapidamente. A primeira é a fé. O que o Senhor falou lá para Abacuque? Olha, tem uma visão que vai acontecer assim, no tempo que se apressa para o fim. É uma visão para o tempo final. É uma visão para transformar a igreja no momento em que Jesus estiver para voltar. Mas ela vai acontecer quando o meu justo viver pela fé. Então é uma visão de fé. Amém? É uma visão de fé. Precisamos crer. Quando o Senhor falou com Abraão em Gênesis 15, Ele disse, Pastor Denis, prepara aquele vídeo lá para mim, tá? Já vou passar agora, daqui 5 minutos. O Senhor falou para Abraão, Abraão, olha aqui as estrelas. E o versículo seguinte diz assim, e Abraão creu no Senhor. Então, que o Senhor renove você na sua fé. Que o Senhor te toque, trazendo para dentro de você esse dom espiritual, esse dom maravilhoso, esse dom poderoso da fé, para que você creia em Deus, para que você creia em você mesmo, para que você creia que você foi chamado, para que você creia que você é um líder de multidão, que tem coisas boas em você, que Deus quer multiplicar, que você possa se amar, e que se amando, ame também a sua família, ame também as pessoas, os seus discípulos, e nesse amor venha o aperfeiçoamento, e nessa fé venha a multiplicação, em nome de Jesus. O amor, Jesus tendo amado os seus 12 que estavam no mundo, amou-os até o fim. João 13, 1. O amor é a única motivação correta para vivermos nesta visão. Preste atenção, faz parte da promessa a fama, mas não é para você ficar famoso. Não é com essa motivação que você tem que trabalhar. Eu vou fazer a visão, porque aí eu vou ter uma multidão, vou ficar famoso. Não, não é para ficar famoso, não é para ganhar dinheiro. Encontro não é para ganhar dinheiro, botar recurso, botar valor a mais em cima de evento, livro de escola de líderes, é motivação incorreta. Nós temos que servir as pessoas, equipar as pessoas. E o fruto desse amor, desse investimento, vai trazer para nós todos os recursos, a honra, a alegria, a fama, a prosperidade, tudo, porque as pessoas vão nos amar, elas vão nos abençoar, como sacerdotes que somos. Então, a visão não é para você ficar famoso, a visão não é para você ganhar dinheiro, a visão não é para você se encher de primícia. Esse negócio de primícia é uma bênção, é uma revelação divina, mas não pode virar uma doutrina que oprime as pessoas, não pode virar uma motivação agora que vai fazer as pessoas se sentirem mal. É de dentro para fora, é quem entender, é quem crer, é quem quiser entregar isso, amém? Eu tenho discípulos que não entregam primícia nunca, e tem outros que entregam primícias poderosas, e eu amo igual os dois. E Deus tem a medida de bênção para cada um segundo a sua fé, segundo a sua postura, amém? Então, a fé, o amor, o serviço. Nossa conquista está proporcionalmente ligada à nossa disposição de servir pessoas, de nos envolvermos e de, como líderes, estarmos à frente. Meus 12 têm em mim esse modelo. Tem oração, eu faço parte. Tem batismo, eu estou à frente. É para dar aula na escola de líderes, já dei várias vezes. É para fazer pré-encontro, estou no pré-encontro. Porque um líder que quer ver o seu ministério crescendo, ele precisa dispor-se a gastar a sua vida, como disse aqui o apóstolo André Davi. Amém? Eu falo para os meus 12, sabe por quê? A vela produz uma chama que ilumina muitas pessoas? Porque o pavio está disposto a se queimar. Tem alguém aqui disposto a se queimar? Tem alguém disposto aqui a se gastar, a se doar, a investir, a sair da frente da televisão e vir para a reunião de gerações, e vir para dar aula na escola de líderes, e vir para fazer pré-encontro? Você está disposto a acompanhar os discípulos? Porque esse é um dos problemas que nos leva a precisarmos voltar para o princípio. Sabe qual é o problema? Começamos a terceirizar a visão. 144, vai lá. 1728, vão lá. A gente começa a achar que a visão vai acontecer no automático. Não, eu quero dizer que você é o para-raio da visão. Você é a vela da visão que vai dar o start para o avivamento. Então, como um líder, assuma a sua posição. Volte para o lugar de onde você se evadiu, de onde você caiu, e o avivamento virá sobre você.
Amém? Dá um aplauso aí ao Senhor. Perseverança, já falamos, o meu tempo acabou. E a última coisa, perseverança é não desistir. Uma das coisas que faz muitas vezes a gente desistir, e eu preciso falar isso aqui é importante, é assim: pessoas nos ferindo com a desonra, com a ingratidão, com o virar de costas. Isso aí é uma das armas que o diabo mais usa nesse tempo, porque isso é o que mais tem no coração do ser humano, ingratidão. Mas eu quero dizer para você que nós não podemos desanimar por causa disso, porque já nos tem sido ensinado pelo Espírito Santo que isso faz parte do nosso treinamento, do nosso tratamento, do nosso ensino para amarmos até aqueles que não nos amam, e de nós compreendermos que se dá vontade de chorar pelos que se vão, eu preciso muito mais me alegrar por aqueles que ficaram comigo e me amam e estão comigo no projeto. Pode dar um aplauso ao Senhor. Amém? Tem muito pastor que fica doente por quem foi embora. Não fique adoecido não, porque os que ficaram com você, que te amam, que acreditam em você, na sua unção e na sua chamada, eles não merecem um pastor adoecido no altar. Eles precisam de um pastor saudável. Então perdoe aquelas pessoas, libere, abençoe e siga a sua vida aqui com quem quer. Amém? Porque como diz o apóstolo René, se é difícil já trabalhar com quem quer, imagina com quem não quer. É verdade, então não força a barra. Se vê que não vai dar, não força. Amém? A última coisa, a aliança depende de um espírito humilde e submisso, que é espírito de ovelha. Só ovelhas geram ovelhas, só os que são discípulos geram verdadeiros discípulos. E aí eu chamo aqui o versículo de Abacuque 2,4, que o Senhor faz uma observação interessante lá sobre a visão. Ele fala assim, a visão virá, é para o tempo do fim, vai mudar tudo isso aí que você está reclamando, não falhará, mas o soberbo não vai se dar bem com ela. Abacuque 2,4, dá para pôr lá, Abacuque 2,4? Eis o soberbo, sua alma não é reta nele, mas o justo viverá pela fé. Então, o que o Senhor está dizendo aqui? Só os que têm coração de verdadeiros discípulos conseguem valorizar a cobertura de um líder e ter aliança com esse líder. Essa visão nos leva a termos que desenvolver a humildade de Cristo, porque para você ter líder, você precisa ser humilde, você precisa reconhecer que tem alguém que sabe mais que você, alguém que tem uma unção maior que a sua, alguém que Deus quer que você se inspire nela, e principalmente que você ame a ela, se submetendo a ela. Isso é ter líder. Mas isso não é humilhação, isso não é menosprezar a si mesmo. Isso é nutrir o caráter de Cristo. Porque a pessoa mais humilde que passou aqui pela terra, que se humilhou até a morte e obedeceu até a morte, morte de cruz, como um indigente, como um malfeitor, ele era nada mais, nada menos do que o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Ele era o Pai da eternidade, que estava em pessoa na terra, mas de forma totalmente humilde, com o coração totalmente obediente, serviu para nos salvar. Então por que vamos ser vaidosos, soberbos, de dizer não aceito cobertura, não quero ninguém mandando na minha vida, não preciso de ninguém? Eu lamento aqui que essa vaidade, essa autossuficiência que se desenvolveu no coração de muitos líderes da visão, fazem eles pensarem que eles podem desprezar um seminário como esse. Enquanto nós, apóstolos, estamos aqui sentados, ouvindo uns aos outros, aprendendo uns com os outros. Então, se temos que voltar ao princípio, volte à humildade. Se está difícil de dominar a soberba da alma, aí ponha a boca no pó. E peça para Deus isso, humildade. Me ajuda, Senhor, a ser humilde, a ser submisso, me ajuda a ter espírito de ovelha. Amém? E isso é aliança com Deus. A humildade me leva a obedecer, e o obedecer me leva a amar. Jesus disse claramente, os que me amam são os que obedecem os meus mandamentos, são os que guardam os meus mandamentos. Então a aliança, ela é fundamental para que a conquista seja protegida. Entenda uma coisa, Deus vai te dar uma grande multiplicação.
Mas o que vai proteger essa grande multiplicação é a conquista. Porque muitos, quando crescem, muitos, quando se multiplicam, acham que já estão fortes o suficiente para ir embora, e aí quebram a aliança. Quando quebra a aliança, perde a unção e perde a conquista, perde tudo o que conquistaram. É verdade. Eles continuam ganhando almas, eles continuam fazendo reuniões, eles continuam sendo pastores de igreja, mas eles não têm mais o legado da conquista nem da multiplicação, eles não são mais discípulos. E porque eles não são mais discípulos, eles não podem mais gerar discípulos. Então quero dizer para você, tem aliança com Deus, que é santidade, tem aliança com a família, que é amor e fidelidade, tem aliança com a liderança, que é abraçar a missão do líder, sonhar o sonho do líder, e tem aliança com a igreja, porque é muito importante a gente passar essa segurança para o nosso povo. Eu já disse aqui no culto, e quero falar aqui para todos os meus discípulos da RGSP, os que se sentem meus discípulos, os que me valorizam como uma cobertura espiritual, eu jamais vou abandoná-los. Eu já falei isso para a minha igreja, podem ter certeza, que eu não tenho sonho de ir para os Estados Unidos, eu não quero ir morar na França, eu não quero ir morar na Europa, eu não tenho sonho de virar empresário, eu não quero ser político, eu tenho prazer e alegria em ser pastor, eu amo ovelhas e eu quero multiplicar uma multidão de ovelhas na terra para levá-las ao pastor maior. Aliança nos dá direito à multiplicação. Amém? O Senhor diz assim, na sua palavra em Jeremias: eu farei com eles uma aliança e os multiplicarei como antes no princípio. Então estamos voltando ao princípio, vamos retomar os valores da visão, os princípios da visão e vamos nos multiplicar, não só como no princípio, mas vamos nos multiplicar como nunca nos multiplicamos antes. Só os que creem nisso, dê um aplauso ao Senhor. Eu peço perdão por ter sido o único que estourou o tempo, mas eu precisava passar essa mensagem para você, eu precisava tirar os temores da sua alma, eu precisava te engravidar dessa fé de que Deus não desistiu de você, por isso não desista dele. O vídeo que vai ser passado agora, ele é um vídeo profético, a música é Jesus falando com você, e o que tem na tela é aquilo que Deus quer fazer com seu rebanho, é o que Deus quer fazer com seu ministério. Desfrute disso. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. O Senhor é o meu pastor, Ele cuida de mim, me faz repousar em lugar seguro, sacia-me em suas águas tranquilas, restaura o meu ser. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. O Senhor é o meu pastor, Ele cuida de mim, me faz repousar em lugar seguro, sacia-me em suas águas tranquilas, restaura o meu ser. Ainda que eu ande no vale da sombra da morte, ainda que eu ande no vale da dor, eu não temerei, pois tu estás comigo, tu estás comigo, tu estás comigo. Eu não temerei.
pastor, de nada terei falta. Ainda que eu ande por um vale de sombra de morte, ou ainda que eu ande por um vale de dor, por um vale de tristeza, ainda assim eu não temerei, porque Tu estás comigo. Tu és a força da minha vida. Eleva os teus olhos para os montes, de onde me vem o socorro? O meu socorro vem do Senhor, Criador do céu e da terra. Da sombra da morte, ou ainda que eu ande no vale da dor, eu não temerei, pois Tu estás comigo. Tu estás comigo. Tu estás comigo. Pastor Denis, pode pôr novamente, só que põe com a musiquinha bem mais baixo agora, porque eu quero orar pelas pessoas. Eu vou pedir para você ficar de pé. Pode continuar olhando para essas imagens. Quando o meu discípulo que está lá na mesa achou essas imagens, eu as achei tão lindo que só ontem à noite eu acho que eu assisti esse vídeo umas 5, 6 vezes. É lindo demais ver isso. A vida de Deus está no rebanho. A unção de Deus. Pastor, Ele é um grande rebanho, mas Ele está coeso. E o Espírito do pastor, dos pastores, é que conduz esse rebanho. Senhor Jesus, Tu és o sumo pastor das nossas almas. Tu és o verdadeiro pastor dos pastores. Tu és o pastor da igreja, Senhor Jesus. E o Senhor nos deu tão grande privilégio. O Senhor nos deu uma honra tão grande de Te representarmos aqui na terra, cuidando da igreja pela qual o Senhor morreu. Por isso, Senhor, nos ajuda a entendermos a grandeza dessa missão, dessa comissão. Nos ajude, Senhor, a termos o temor, a santidade, a fé, o desejo de servir, a disposição para amar e servir, a perseverança. E faça de nós, Pai, homens e mulheres humildes, que possamos nos alegrar em nos submetermos à autoridade de um pastor. Ajuda, Senhor, a todos os líderes da RGSP, apóstolos, bispos, pastores, discípulos, futuros discípulos, todos, Pai, entendam o quanto é bom estar contigo, depender de Ti, amar ao Senhor, servir ao Senhor, mas também ter pastor, também sermos orientados, amados, protegidos, termos no mundo espiritual esta cobertura, fazermos na terra esse exercício de humildade e de obediência que nos traz autoridade.
e que, nos levando à aliança, nos dá direito à multiplicação. Eu oro, Pai, pedindo que o Senhor derrame aqui nesta noite a unção do Teu Espírito para um novo tempo. Eu sei, Espírito Santo, que estamos inaugurando uma nova fase na visão em São Paulo, no Brasil, e que crescimento, multiplicação, conquista e governo está sendo estabelecida pelo Senhor sobre nós. Eu oro, Pai, para que o Senhor, que é a vida da visão, o Senhor que é o amor que há na visão, o Senhor que é o poder que há na visão, venha sobre nós e nos eleve por sobre as nossas limitações humanas, cure as nossas feridas, dê-nos um coração quebrantado, humilde, disponível para Ti, e nos projete pela fé as grandezas de Deus, a conquista, a multiplicação extraordinária que o Senhor tem para nós, debaixo do governo de Cristo, desde agora e para sempre, em nome de Jesus. Amém, amém. Graças a Deus. Glória a Deus. Dá bem forte esse aplauso, porque ele é para o Senhor Jesus. É Ele quem vai expandir o teu ministério, abençoar a sua vida, multiplicar a sua conquista de forma sobrenatural, em nome de Jesus. Quem gostou desse vídeo, dá um aplauso aí ao Senhor. Vou pôr no grupo para todo mundo ficar assistindo em casa.